A pandemia e a necessidade do isolamento social com as pessoas mais tempo em casa fez com que os trabalhadores aprendessem como executar o trabalho remotamente. Mas, além do exercício da função, a questão do vínculo empregatício nessa situação sempre gera dúvidas. A repórter Elis Marina conversou com uma advogada que explica algumas questões. As relações de trabalho, que antes da pandemia tinham regras específicas, agora estão um pouco mais flexíveis, mas nem por isso deixam de ter determinações que precisam ser cumpridas. A doutora Taluana Alves é advogada, especialista em direito trabalhista e empresarial e explica melhor para a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. A modalidade de home office não é necessariamente uma novidade, mas nesse período de pandemia se intensificou. Quais têm sido as orientações na prática, tanto para o empregador como para o funcionário? Uma orientação que a gente sempre fala é que o home office, ele é exatamente da forma que, como se o funcionário estivesse na empresa. Então, são as mesmas regras, horário, cumprimento, o funcionário ele deve cumprir a sua jornada de trabalho, não é porque ele está em casa que ele pode fazer outras atividades. E, na verdade, quando o funcionário está em casa, ele tem que cumprir todo o cronograma que é solicitado. Exato. Ele tem o seu período de pausa, né? Seja horário de almoço. Nesse período ele pode fazer outras atividades, porém, no momento que ele está cumprindo a jornada em home office, ele tem que cumprir as regras da empresa. Inclusive, ele pode até, dependendo da atividade que ele estiver fazendo no momento da jornada, ele pode até receber algumas punições, como advertência, suspensão. É lógico que nós estamos vivendo uma pandemia, né, uma crise mundial, onde todo mundo está usando muito do bom senso. Então, por exemplo, o trabalhador ele está em casa, acontece do cachorro latir, acontece da campainha tocar, acontece até do filho chorar, acontecer algum problema. Aí cabe o bom senso nas relações trabalhistas. Mas, eu volto a dizer, no momento que ele cumpre a jornada em home office, ele precisa cumprir as determinações da empresa. Então, ele não pode ali logar o computador, deixar ligado e ir ao mercado, né, levar o cachorro para passear no momento que ele deveria estar trabalhando. E como é que funciona a questão da falta? A falta, ela continua sendo no modelo antigo. Então, se o funcionário ele precisa faltar, ele vai precisar justificar essa falta de alguma forma, ou, caso contrário, será descontado do seu salário. Então, mesmo em home office, ele apresenta o atestado, ele apresenta a justificativa, ele apresenta o seu motivo e cabe à empresa analisar, de acordo com a lei, se é justificável ou não. A empresa pode solicitar que o empregado que esteja em situação de risco vá trabalhar presencialmente? A empresa que solicitar, né, que uma pessoa idosa, uma pessoa do grupo de risco vá trabalhar, a empresa acaba assumindo certas responsabilidades diante disso. E como é que funciona a questão dos abusos? O funcionário que ele é pego ali nas redes sociais, em algum lugar, fazendo aglomerações, numa festa, imagina só, a empresa pode ou não puni-los. Então, nós já temos jurisprudência no país dizendo que sim, é cabível uma punição. O que a senhora lembra de situação que, nesse momento, pode acontecer, que não é correto e que seria importante o funcionário ficar atento? Sim, o funcionário ele deve ficar atento aos recolhimentos, né, de FGTS, INSS. Nós sabemos que muitas empresas deixaram de pagar alguns meses dos impostos, né, do próprio FGTS. Porém, o trabalhador ele tem que ter em mente que mesmo a empresa deixando de recolher um mês ou outro, lá na frente ele vai poder pedir o seu direito. Tanto a empresa quanto o funcionário, ele deve cumprir as determinações da CLT, da nossa legislação trabalhista brasileira. Então, as duas partes elas têm obrigações e devem ser cumpridas, sujeita a penalidades. Na sua opinião, o home office é uma modalidade interessante nesse momento com relação ao trabalho? Sim, o home office, ele
ele já era previsto pela legislação, ele tomou mais força com a reforma trabalhista, mas agora nós vivemos um novo tempo, um novo mundo. Eu acredito que nunca mais será o mesmo. Inclusive, muitas empresas não vão voltar ao modelo anterior. Para a empresa, ela economiza muito com aluguéis, com despesas de transporte, com diversos outros gastos. Para o funcionário, por sua vez, ele economiza tempo na sua jornada, né, de se locomover ao trabalho. Também se adaptou muito fácil à sua rotina, por ser geralmente menos cansativa. Então, o home office ele se mostrou muito benéfico para ambas as partes. Eu gostaria de agradecer as suas explicações e orientações. Foi um prazer conversar com a senhora. Prazer foi todo meu e eu estou inteira à disposição. E nós voltamos com você, Carol.